Boa noite. Falta uma semana para o momento mais importante do país. Decidir os nomes de quem vão ocupar os cargos de presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Em todo o Brasil, são mais de 147 milhões de eleitores. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral. E no próximo dia 7, mais de 10 milhões e 300 mil baianos devem ir às urnas em todo o estado. O convidado do Band Entrevista de hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador José Edivaldo Rotandano. Boa noite, presidente. Obrigada, viu, pela sua participação. Boa noite, Carolina. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para tirar as dúvidas da população, dos eleitores e trazer as informações necessárias ao pleito que se avizinha. E eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Vamos, claro que a principal novidade desse ano, sem dúvida, na eleição é a questão do cadastramento biométrico, né? A gente viu a decisão recente desta semana, inclusive, do STF, que decidiu manter o cancelamento dos títulos dos baianos, todos os eleitores, aliás, que não atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral. E aqui na Bahia, além de Salvador, 97 cidades baianas vão ter essa eleição 100% biometrizada. Mas o cancelamento desses títulos, presidente, o que significa, representa para a Justiça Eleitoral o cancelamento desses títulos nesse processo? Em primeiro lugar, uma vitória. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, questionou-se sobre as determinações, sobre as resoluções do TSE acerca do cancelamento efetivado pelo TSE, pelos tribunais, em razão do não comparecimento do eleitor que foi chamado para fazer a revisão eleitoral e se colher a sua impressão digital para que ele pudesse votar nas eleições através da impressão digital. Foi uma vitória, diga-se de passagem, é um número de eleitores, se você observar, no Brasil se considera quase 3 milhões de eleitores cancelados e, a princípio, isso poderia causar um impacto. Entretanto, essa é a polêmica, né? Inclusive, principalmente dos partidos, que estão preocupados com esses 3 milhões e 300 mil eleitores em todo o país que tiveram o título cancelado. Exatamente. Matematicamente, eu posso lhe comprovar que o número de eleitores em Salvador, no primeiro momento, no dia 31 de janeiro, quando nós encerramos o processo da biometria em Salvador, na Bahia, nós cancelamos 1.200.000 eleitores, praticamente. Com o fechamento do cadastro, que nós oportunizamos a esses eleitores a comparecerem até o dia 9 de maio, quando se fechou o cadastro, esse número caiu para 700 mil eleitores. As pessoas pensam que, efetivamente, todas essas pessoas tiveram seus títulos cancelados. Tiveram, sim, mas dentre esse contingente de eleitores estão as pessoas cujo voto é facultativo, pessoas que já completaram 70 anos, pessoas que já faleceram e que os cartórios não comunicam ao TRE, aos tribunais regionais eleitorais acerca do falecimento. Então, essas pessoas constavam na nossa lista de eleitores ativos. Entretanto, não significa que todos esses eleitores que tiveram seus títulos cancelados, eles efetivamente votavam. Não necessariamente, porque entre esse contingente estão os eleitores cujo voto é facultativo. Ou seja, não dá para ter esse raciocínio tão direto de que 3 milhões de eleitores votariam. Votariam, né? exatamente. Não, isso não é a realidade. Com certeza não é a realidade. Inclusive, a Bahia teve um destaque, né? A Bahia foi destaque nessa decisão do STF, porque o número de eleitores que tiveram os títulos cancelados, que não atenderam ao chamado, foi bem menor em relação aos outros estados. Exatamente. E, para nossa alegria, o ministro Barroso elogiou o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia em seu voto e falou das ações que nós empreendemos nesse sentido. E a Bahia foi o segundo estado com o maior número de eleitores biometrizados. O que é que nós pensamos disso? O que nós gostaríamos, eleições limpas, eleições transparentes, certeza de que o seu voto está na urna e que, já que não existem duas impressões digitais da mesma forma, a minha não é igual à sua, do meu irmão não é igual, a minha do meu pai não é igual à minha da minha mãe e assim por diante. Então,
Isso só vem a ratificar aquela vontade do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e do TSE, de um modo geral, de que o processo eleitoral tem uma outra feição, garantindo a certeza ao eleitor de que o seu voto está na urna através das suas impressões digitais. A garantia de segurança, Segurança, principalmente das eleições. Espanca qualquer dúvida acerca do processo eleitoral brasileiro, que, aliás, é o mais seguro do mundo, eu não tenho dúvida alguma. Urna eletrônica é como máquina de fazer sanduíche, não tem contato com internet, com Bluetooth, com absolutamente nada. Ligou na energia, carregou, está pronta. Então, as pessoas precisam entender isso, não existe essa possibilidade. Durante o processo, antes das eleições, de todos os anos antes da eleição, em novembro, o TRE abre um edital público de chamamento dos hackers do mundo inteiro para que tentem burlar a urna eletrônica e não conseguem exatamente por isso, porque a urna eletrônica não tem contato com a internet, com absolutamente nada, não tem sistema que transmitam dados através da internet. Então, isso é a segurança cada vez mais das urnas eletrônicas. É importante, inclusive, né, presidente, ressaltar que, porque nesse momento surgem muitas notícias falsas, né, as chamadas fake news, que é um outro ponto que a gente também vai abordar aqui mais adiante, em relação ao cuidado com a fake news. Mas em relação a essa questão da biometria, se surgiu até histórias, boatos, de que o eleitor iria ali, na hora da votação, colocar o partido que ele queria votar, justamente aqueles que tiveram o título cancelado, né? É importante também esclarecer sobre essas coisas. As pessoas que tiveram o título cancelado, como nós acabamos de conversar, o Supremo manteve o cancelamento desse título. Então, se você teve o seu título cancelado, não compareça à urna eletrônica, à sessão eleitoral, tentando votar, porque você não vai conseguir votar. Não vai conseguir votar. Outra coisa, como você bem ressaltou, está havendo essa movimentação, estaria havendo, acho que agora já não está mais, de que o eleitor deveria, ao assinar o caderno de votação, colocar o número em quem votou. Isso é crime, é identificar o voto é secreto. A partir do momento em que você escreve na folha de votação o número em quem você votou, você está identificando o seu voto, mas ainda você está cometendo um crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, cuja pena é de reclusão de 5 anos e multa de 5 a 10 dias, porque você está inserindo informação em documento público que não deva dele constar. Então, é crime, não façam isso, não tentem fazer. Os mesários estão orientados para que não haja nenhum tipo de informação dessa natureza. Tá certo, a gente continua esse papo, presidente, daqui a pouquinho. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.